Primeiro, eu gostaria de dar boa noite a todo mundo e dizer que, mais uma vez, é um prazer a gente dar continuidade ao projeto, em especial hoje discutindo de que forma ou de quais formas a história conseguiu mudar, na realidade, a arte conseguiu mudar a visão da história, ou vice-versa. Isso o Eduardo vai falar aqui para a gente hoje. Eu escolhi para falar hoje, não é para pensar um pouco as relações entre história e arte, né, que era a proposta inicial, falar sobre um tema que é o tema que eu tenho me debruçado nos últimos anos aí, que é estudar um pouco as mestiçagens, as dinâmicas de mestiçagens biológicas e culturais, principalmente no período colonial. Entendendo esse período colonial na América, entre o fim do século XV e as primeiras décadas do século XIX. Como esse é um tema que ultrapassa esse período colonial e tem uma importância fundamental para a América, para os países da América, durante o século XIX e no início do século XX, eu resolvi também ampliar esse corte temporal e vir até o século XX com algumas imagens que vocês vão ver daqui a pouco. Bom, o mais importante, então, nessa introdução, é lembrar que eu estou aqui falando não do campo da arte, mas eu estou falando a partir do campo da história, que é o meu campo. E é desse campo que eu estou tentando estabelecer um diálogo com essa fonte, que é a iconografia, que são as imagens. Portanto, no meu ponto de vista, da forma como eu pretendo trabalhar, essas imagens, elas são textos. Elas são textos. Elas deixam de ser ilustrações, elas deixam de ser figuras, elas não estão aqui para ilustrar uma fala ou ilustrar um texto, para tornar uma fala ou um texto mais palatáveis, mas elas são texto, elas são lidas como tal, e, portanto, há uma metodologia, é necessário um conjunto metodológico, um corpus conceitual e metodológico para que isso seja realizado. E no campo da história, ou seja, na historiografia, isso é relativamente recente. Trabalhar com imagens na historiografia é algo que sempre existiu. Mas trabalhar com as imagens na perspectiva de fontes é algo relativamente recente. Não tenho 40 anos, no máximo 50 anos, que a historiografia, em termos gerais, descobriu a potencialidade dessas fontes iconográficas, desses registros do passado, e passou, então, a desenvolver em torno delas um conjunto, um corpus de conceitos, um corpus metodológico que passaram a permitir o historiador interpelá-las, indagá-las, como se faz com os documentos manuscritos, impressos, enfim, outros tipos de documento com os quais nós trabalhamos. Então, essa perspectiva inicial é fundamental, porque é isso que eu vou fazer aqui. Me interessa muito menos a qualidade artística, me interessa muito menos a perspectiva estilística dessas imagens, me interessa pouco saber em que tipo de formação acadêmica ou não acadêmica esses artistas tiveram, isso me interessa muito menos, me interessa muito mais essas imagens como registros de uma época e registros de alguém que olhou essa época e, naquela época, olhou o passado e, inclusive, projetou o futuro, como a gente vai ver. Então, essa é a dimensão que me interessa aqui e é ela que a gente vai começar, portanto, a ver aqui. Bom, eu escolhi, portanto, trabalhar a partir do século XVII e optei por um dos pintores que fez parte da comitiva do Maurício Nassau, que é o célebre Albert Ecaute, e que pinta essas imagens que vocês vão ver em meados do século XVII, e são imagens que, como muitas outras e como muitos outros pintores, enfim, desenhistas, aquarelistas desse momento, são imagens pensadas
como registros da realidade daquela terra, daquela gente, pouco ou nada conhecidos, né? Então, são registros pensados para serem mostrados principalmente nas cortes europeias. Então, isso nós precisamos estar sempre colocado no nosso horizonte. São imagens pintadas, às vezes em loco, outras vezes não, e são imagens pensadas para serem mostradas a um público muito específico, principalmente essas cortes europeias, não é? Os primeiros gabinetes de curiosidade que vão se formar, enfim, em toda a Europa e começam a se formar fora da Europa, inclusive nessa América holandesa, ou seja, o que hoje é Recife, né? Então, tem um primeiro gabinete de curiosidades que são as matrizes dos museus modernos, digamos assim, generalizando. Então, o Alberto Ecaute, você pode voltar, por favor? O Alberto Ecaute, ele resolveu, em um determinado momento, pintar a natureza e o natural do Brasil e da América. O homem e a natureza. Esse artista, como vários outros, ele está imbuído exatamente de um espírito renascentista, o que, para nós historiadores, é ótimo, né? A gente precisa sempre agradecer essa ideia que perpassa durante tantos séculos entre artistas como ele, que era possível retratar a realidade assim como era. Essa pretensão, né, nos ajuda muito, porque realmente há um esforço muito grande de reproduzir, pretensamente, claro, a realidade como ela era. Isso acaba, portanto, favorecendo o desenvolvimento da representação de detalhes, de texturas, de cores, não é? E isso, para nós, é excelente. Então, o Alberto Ecaute resolve pintar os homens, né, os naturais da Terra, os nascidos na Terra e a natureza dessa terra. São os primeiros retratos da América, depois do famoso primeiro retrato datado, 1690, que são 3 caciques negros na região de Esmeraldas, no Equador. Esse está datado 1690, e os outros retratos que se seguem são esses produzidos ao norte do Brasil, enfim, da América portuguesa, invadida pelos holandeses, a América holandesa. E, além, então, desses índios inicialmente mostrados, quer dizer, a imagem da selvageria, do índio selvagem, não é? Da natureza selvagem, do espaço não civilizado, o espaço da natura e não da cultura, o Ecaute, então, a partir disso, resolve pintar 4 casais dos tipos que povoam essa região. Inicialmente, ele pinta o casal de selvagens, né? Esse índio tapuia e essa mulher tapuia. Esse índio tapuia, tanto aqui quanto aqui, nós temos aqui alguns elementos que saltam primeiramente aos olhos. Por exemplo, a nudez. Depois, há uma prática que assombra a Europa desde o início, desde a chegada dos primeiros conquistadores, que é a antropofagia, o canibalismo. Então, essa primeira imagem dos nativos como antropófagos, ela vai sendo reproduzida ao longo do tempo e vai sendo, evidentemente, associada à selvageria, à natura, né? O que faz parte da natureza, que não tem intervenção ou quase nenhuma intervenção humana, não tem cultura. E são pessoas que quase se integram a uma realidade, não é? A uma natureza selvagem. Portanto, são quase animais. A ideia é um pouco essa. Aqui, no caso da mulher tapuia, tem um detalhe que provavelmente não é possível ver daí, mas logo aqui embaixo, não é, da vagina tapada, o sexo está coberto, logo aqui embaixo, e não por coincidência, existem 2 grupos de índios selvagens que fazem uma guerra entre si. Então, a mulher aqui, ela gera e pare a própria selvageria. A ideia é essa. Ela é máter da selvageria, e da natureza, e não da cultura, da natura, do selvagem. Pode passar, por favor. Aqui, o outro casal já são índios, não é? O conceito não é meu,
né? Enfim, eu uso aqui a ideia do Ecaute, mas já são índios acostumados à civilização, acostumados, portanto, à cultura. A partir daqui, os casais são casais, entre todas as aspas, né, normais. Um homem, uma mulher, um filho. Anteriormente, não existe o filho. Existe um pé e uma mão cortados de alguém. Existe a selvageria. Aqui, a ideia básica que perpassa e o que vai perpassar os outros casais é a Sagrada Família. Então, sempre a mãe com o filho, né, e o pai formando uma família, o que significa uma organização, o que significa o desenvolvimento da cultura, e não apenas da natureza selvagem. Portanto, aqui nós temos intervenções muito claras, tanto as canoas, né, a pescaria, aqui a fazenda, aqui toda a plantação que de uma forma organizada se coloca. A cestaria é muito mais bem trabalhada, não é uma nudez completa, mas a nudez ela é parcial, né? E, principalmente, há um conhecimento técnico da agricultura. Aqui é a bananeira, né? Ou seja, planta-se banana, é necessário saber como se planta a bananeira, e aqui a mandioca. E aqui, no detalhe, que provavelmente vocês não estão vendo, as formas de se plantar a mandioca. Aliás, a mandioca, essa forma de plantação da mandioca, durante séculos, foi tratada como a prova, não é, que São Tomé, apóstolo, teria passado pela América, teria ensinado os nativos da América a usarem, a explorarem a mandioca, plantarem, colherem, explorarem, e, portanto, um dos argumentos muito utilizados para se comprovar que os índios naturais da América tinham alma, já tinham tido um contato com a cristandade e teriam esquecido ao longo do tempo, teriam se afastado, mas, enfim, não seriam completamente selvagens. A partir daqui, nós temos já os tipos mestiços, ou seja, não que os outros sejam puros, mas esses são os mestiços que vão nascer na América. Primeiramente, uma mameluca, e é interessante que a mulher mais coberta do Ecaute é ela, mas, ao mesmo tempo, é a mais graciosa, é a mais sensual, o corpo está todo marcado por sedas que vêm do Oriente, né? As flores são já uma composição muito mais harmônica, junto com os frutos naturais, e essa mulher tem gestuais que são os gestos que, mais tarde, lá no século XX, serão retomados num processo de elogio, por exemplo, do mestiço e, principalmente, da mulata. Mas já começam aqui a associação desse gestual, dessa sensualidade, dessa graça da mulher mestiça, que não é só isso não ocorre só no Brasil, isso ocorre em todas as áreas escravistas da América, desde o final do século XV, principalmente a partir do século XVII, do século XVIII, né? E aqui a gente já tem um retrato, portanto, desse ser mestiço, no caso dessa mulher mestiça, mameluca. Eu acho que está fora da sequência, você pode passar, depois a gente volta nisso. Pode passar, por favor, até o próximo casal. Não sei por que saiu fora, pode passar. Aqui. Esse é o homem desse casal. É um mulato, né? Esse mulato, ele já não é mais nu. Embora ele esteja descalço, ele traz aqui o florete, traz aqui a espingarda, são símbolos, né, de ascensão, são indícios de proximidade com enfim, com essa civilização, com essa cultura europeia, e aparecem aqui, então, começam a aparecer os elementos incorporados a esse novo mundo, tanto os objetos quanto a natureza. Essa cana-de-açúcar não é natural do Brasil, né, da América. Cana-de-açúcar é natural da Ásia. Então, isso tudo passa a ser incorporado pela América, e nós começamos aqui a já observar a construção de um retrato da América, né, que, ao mesmo tempo, tem o que é dela, né, esse mamoeiro, por exemplo, o próprio mulato, que é filho da terra, e incorpora o restante do mundo. Você pode voltar, por favor, ao último casal? Bom, e, finalmente, o último casal do Ecaute
que já não está completamente na América, essa mulher, né, à esquerda, portanto, a oeste, está na América holandesa, e esse homem, a leste, está na África. Né? E aqui nós temos um jogo muito interessante. Aqui na África está o guerreiro reprodutor com uma, eu não sei se é possível ver daí, mas com uma anatomia quase que de uma estátua grega ou greco-romana, né? Enfim, a idealização do reprodutor, da matriz, do homem negro, do escravo, a força, mas também a importância dessa África. E aqui um falo ereto, né? Na verdade é uma palmeira de dendê, muito importante até hoje em várias regiões africanas, e sempre foi, mas na verdade é um jogo, é um falo, e aqui não dá para ver, mas no lugar da cornucópia da riqueza, que é tão comum na produção renascentista, o que ele coloca é uma presa é um marfim, é uma presa de elefante, da qual saem búzios e conchas. Alguns desses búzios que aparecem aqui, né, no detalhe poderia ser visto, são os cauris, que são pequenos búzios muito raros e que foram usados durante séculos como moeda no comércio de escravos. Então, a cornucópia africana é, afinal de contas, o marfim e os búzios. Do lado de cá, aí sim, aí nós temos a coroação da grande pretensão do Ecaute, que é, na verdade, uma alegoria da América, do Novo Mundo. Não é? Ou seja, essa mulher, esse que não é o pai, mas é digamos, virtualmente, não é? Seria esse pai, mas não é, ele está lá do outro lado da África. Isso não é à toa, né? Isso aqui aponta, inclusive, para as mestiçagens que ocorrem nessa terra, tanto é que a cor do menino não é de pele, não é da mãe. Essa mulher africana, idealizada, claro, ela quase europeizada. As joias que elas usam são joias de pérolas e de diamantes, que são as joias usadas por mulheres brancas. O Ecaute acaba fazendo uma miscelânea. Ao mesmo tempo que ele imprime a essa figura, não é? Tradições africanas, como esse tecido que é africano, esse tipo de cachimbo que é usado muito também por esses africanos e pelos holandeses. A cestaria já é uma cestaria indígena. Esse chapéu é um chapéu que é composto desde de uma palha africana até plumas asiáticas. Enfim, isso aqui é uma alegoria da América e, ao mesmo tempo, é uma alegoria desse mundo globalizado do século XVII. Mas o mais importante disso aqui, dessa alegoria, é esse personagem aqui. Essa criança, né, esse infante, essa coisa infantil que traz a espiga de milho na mão e o papagaio na outra, é a América, é o Brasil, é o novo mundo. Criança, jovem, né, novo, que precisa ser, portanto, criado, que precisa ser educado, que precisa ser construído. Então, na alegoria geral do Ecaute, que vai circular nas cortes europeias, esse Brasil e essa América podem ser resumidos a essa criança aqui. Eu vou passar as imagens, e lá na frente, no século XIX, nós vamos voltar a uma comparação com essa alegoria da América do século XVII. Você pode passar, por favor? Bom, aqui já um pouco, nós saltamos um século e vamos para o final do século XVIII já. E é outra série extremamente importante para nós, outra série de aquarelas e de imagens que são produzidas no fim do século XVIII, no início do século XIX, por um italiano que passa por aqui a serviço da coroa portuguesa, chamado Carlos Julião. Carlos Julião, como vários outros militares, né, nesse momento, tem uma formação clássica e forte em desenho. Os militares tinham isso. Os militares precisavam de conhecer profundamente a técnica de desenho para registrarem, né, toda a realidade, enfim, o próprio trabalho, os projetos e tudo mais. Então, o Julião faz isso, e como outros tantos viajantes, o que salta aos olhos quando a gente observa o conjunto construído por ele, e pelos outros também, é um misto entre surpresa e, enfim,
algum constrangimento com relação à composição da população desse país. Muitos escravos, muitos africanos, coisa que os europeus, de uma forma geral, talvez excluindo um pouco a Península Ibérica, não estavam tão acostumados, né, quanto o que se via no Brasil, e isso chamava a atenção desses viajantes todos. Então, Carlos Julião faz isso, e, ao fazer, ele nos brinda. Você pode voltar, por favor, Sérgio? Ele nos brinda com detalhes extraordinários, como é o caso dessa mulher na região do Cerro do Frio, né? E aí o seguinte, não é a imagem pela imagem, eu trabalhei com centenas de testamentos dessas mulheres, né? Ex-escravas ou nascidas livres. Trabalhei com inventários dessas mulheres, e o que o Carlos Julião desenha aqui, nós podemos constatar nessa outra documentação. Então, a imagem, ou como qualquer outro documento, ela não fala por si, ela é exatamente um dos elementos que compõem uma rede que é conectada, que é comparada, que é colocada ao lado, enfim, de outras fontes. O que o Carlos Julião faz aqui a gente constata nessa documentação. Para vocês terem uma ideia, essa é uma das mulheres, nesse final de século XVIII, que se tornam responsáveis pela existência, por exemplo, de 2 fábricas de tecido de algodão, que se conhece, e que existem em possessões portuguesas na Índia, e que, lá na Índia, produzem esses tecidos ao gosto do mercado brasileiro. Ponham aspas nisso. Ao gosto do mercado brasileiro no final do século XVIII significa dizer que é ao gosto de uma camada média nas áreas urbanizadas, principalmente em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e na Bahia, que é composta por ex-escravas e descendentes diretos dessas mulheres. Então, são elas que bancam, no final das contas, o consumo de tecidos como esses que vocês veem aqui, que são produzidos do outro lado do mundo. Isso é que eu entendo, por exemplo, como globalização nesse período. Bom, pode passar. Essa é uma dessas mulheres também, que compõe esse grupo, só que essa é uma baiana. E o que ela traz aqui, isso aqui é ainda no final do século XVIII, ou talvez no início do século XIX, o mais interessa aqui é esse conjunto de joias. É uma postura de retrato? É, claro que é. É uma postura idealizada? Claro que é. É uma mulher que ascende econômica e socialmente? Também. E foram muitas essas mulheres. Não é só a Chica da Silva que ascende economicamente, são muitas Chicas da Silva. A historiografia mais recente sobre escravidão no Brasil, que é uma historiografia referencial no ambiente internacional, tem demonstrado claramente isso já há mais de 20 ou 30 anos. Todas essas pesquisas têm demonstrado exatamente pela quantidade de mulheres que se libertam, depois que organizam grupos em torno dela, daí a mãe como o elemento central, e acabam também imprimindo a essa sociedade um gosto, e uma prática muitas vezes muito singular, como é o caso dessas joias. Essas joias são joias chamadas, desde esse momento, de joias de crioula. Não são joias usadas por mulheres brancas, não são joias usadas por mulheres escravas, mas são joias usadas principalmente por libertas, às quais se deu o nome de joias de crioula, essas grandes bolas, que estão muito ligadas também aos balangandãs, que a gente vai ver daqui um pouco. Pode passar. Agora vocês vão ver algumas imagens do século XIX, praticamente inéditas. Eu não sei se tem mais, mas eu acho que eu coloquei mais algumas aí, e que estão em Diamantina, estão julgadas lá na Igreja das Mercês e um pouco no Museu do Diamante. Estão lá, e pouca gente conhece isso, mas são imagens dupla face madeira do século XIX, em tamanho natural, que compunham um cortejo no século XIX. E essas imagens nos informam muito sobre cor de pele, traços fenópticos, tipo de cabelo, que foram também associados a termos. Então, quando hoje a gente fala cabelo pichain, quando a gente fala sarará, quando a gente escuta esse tipo de expressão,
muitas vezes nós não temos os retratos, as imagens correspondentes. E, no caso dessas imagens de Diamantina, elas, embora pouco conhecidas e ainda pouco exploradas, elas começam a nos informar muito sobre todo esse ambiente. Pode passar. Aqui são algumas delas, o tipo de indumentária. Aí. Eu sugiro a quem passa por Diamantina procurar ver essas imagens, que realmente estão muito pouco, são subexploradas. As pessoas não sabem o tesouro que elas têm ali. Bom, e aí nós vamos para o século XIX. Quer dizer, nós pensamos lá no século XVII, o panorama é panorama mesmo, é muito rápido, né? E aí a gente já vai para o século XIX. Essa imagem está aqui, como as outras que vão seguir, para falar um pouco sobre os espaços nessa sociedade, os espaços principalmente das áreas urbanizadas. São esses espaços como chafarizes, como adros de igreja, como as ruas, como as vielas. São nesses espaços que essas mestiçagens biológicas e culturais são constituídas. É o que nós chamamos de espaços de sociabilidade. É aqui, pode passar, por favor. É aqui ou em ruas como essa do Rio de Janeiro que se encontram o mundo inteiro. Se encontram ciganos, se encontram cristãos novos, africanos, europeus, mestiços americanos, índios, e que nem sempre nós temos aqui apontado em uma legenda, mas eles compõem esse conjunto aqui. Esse é um detalhe, acho que eu não estou enxergando daqui. Daqui? É daqui, né? Ampliado esse detalhe aqui, o que nos permite pensar aqui, a partir da indumentária, a partir do tipo de utilização desses chapéus, inclusive na presença de islâmicos. Essa presença foi apagada da nossa historiografia, como se os islâmicos e islamizados não existissem na América, né? Mas, a partir de um outro foco e da comparação com outras fontes, né, a gente começa a perceber indícios que nos levam a pensar, inclusive, na enorme importância desses muçulmanos ou desses islamizados nessa região, e todos eles compondo os espaços de sociabilidade. Pode passar. Aqui nós temos uma gravura muito conhecida. Na verdade, o Rugendas e o Debré são dois desses viajantes, não é? Que produzem uma obra que acaba... Enfim, os dois produziram imagens que são realmente as mais veiculadas, as mais conhecidas, as mais reproduzidas entre nós, e essa é uma delas, uma venda no Recife. E aqui nós temos claramente como é que essas dinâmicas do cotidiano dessas áreas urbanizadas, elas funcionam. Essa é uma venda. Dentro da venda estão os homens mais bem vestidos, um moleque, o termo não é o meu, o termo é da época, é um moleque, né? Geralmente um menino africano, nascido na África, um moleque de recados, ele vem aqui apresentar um recado, um casal de escravos aqui ao lado, não ou confabulando ou namorando, enfim, aqui um religioso, e esse detalhe é muito importante, é um religioso provavelmente da Terra Santa, que pede esmolas, é um esmolar, como eles chamavam, e quem aparece aqui dando as esmolas, são mulheres negras e mestiças, algumas escravas, outras forras, mas isso nos indica também como é que as devoções elas começam a circular, a serem apropriadas por essa população. Aqui nós temos uma dessas, no detalhe aqui, vocês viriam um colar de contas, né, sendo negociado com essa sinhazinha dessa espécie de casa grande no segundo andar, né, entre essas escravas. Aqui um chafariz, onde se lava roupa, portanto, são os espaços de sociabilidade que permitem, né, que essas dinâmicas de mestiçagem na América possam dar vazão à presença do mundo inteiro aqui. Pode passar. Continuando aí no Rugendas, vindo um pouco para a região, inclusive, das Minas Gerais, nós temos todas essas festas populares. Nessas festas, nós temos absolutamente um retrato da diversidade, né, e do ritmo dessa constituição, não é, mestiça dessa sociedade brasileira. Na altura do campeonato, já é o mestiço do Brasil, já é o Brasil mestiço, né?
Aqui nós temos uma dessas imagens extraordinárias, é um padre que liberta através do batismo, né? Ao batizar, ele liberta aqui negros com cocares de índios, já mostrando a liberdade alcançada, atrás, pode passar. Aqui uma figura de um outro desses viajantes, um português chamado Joaquim Cândido Guilobel, passa pelo Rio de Janeiro no início do século XIX, é uma figura emblemática. Na verdade, essa figura, a meu ver, é o registro daquilo que seria o malandro do Rio de Janeiro, né? É a ideia mesmo do fraque, da cartola, da sedução com a rosa na mão, pés no chão, não é? Quer dizer, o malandro do século XX tem esse protótipo, digamos assim, do início do século XIX, que aparece no registro desses viajantes que passam por aqui. Aqui, uma outra dessas imagens que, enfim, poderia ser uma conferência sozinha, exclusiva para ela, né? A mestiçagem no século XIX. Nos séculos XVII e XVIII nós poderíamos falar de um certo triunfo da mestiçagem americana, o século XIX transforma esse triunfo na decadência e na ameaça, né, da degenerescência do futuro, ou seja, da mestiçagem apodrecendo literalmente as bases dessa sociedade. Essa imagem é absolutamente extraordinária, porque aqui nós temos um retrato da grande responsável, aos olhos do século XIX, do cientificismo do século XIX, a grande responsável pelo futuro comprometido da América, das jovens nações. A mulher negra, ela é a grande responsável. Ela é o poço de vícios e não das virtudes. Aqui são indicativos, né, dos vícios, desde a vaidade, não é? Toda a sedução, toda a roupa justa, né, a música, o ritmo, a beleza, como é que se encanta o quê? Encanta exatamente o pilar que deveria ser o pilar das virtudes, que é o padre. Então, essa mulher que foi associada ao demônio, que foi associada, enfim, à mestiçagem, que degenera e que compromete o país, faz com que esse pilar da virtude seja rompido e a Bíblia cai, né? A norma cai, a norma dos homens e a norma de Deus. Aqui, uma comparação, a meu ver, é interessante. Essa semana eu comprei, eu acho que foi em São Paulo, já nem me lembro mais. Eu estava em São Paulo, eu acho que eu comprei um catálogo e aparece essa imagem, que para mim é uma imagem, talvez a imagem mais linda que eu conheça de todas as que eu trabalho e que me falam muito seja essa daqui. No catálogo que comprei, assim, olha como é a imagem dessas mulheres que se alienam, né, essas negras que passam a incorporar o mundo branco, que não sei o quê. Bom, eu não vejo isso de maneira alguma. O que eu vejo aqui são registros de como essas mestiçagens culturais se dão, desde as coisas mais banais do dia a dia, né? Essa é uma fotografia do final do século XIX e essa é um retrato pintado do início do século XIX. Né? Como é que essas coisas vão se repetindo e como é que elas nos mostram como o cantar, o falar, o comer, o desenvolver os gostos, né? Os valores, como é que isso vai sendo construído coletivamente nos espaços compartilhados por negros, brancos, índios e mestiços, no Brasil e na América. Então, para mim, são imagens que falam muito sobre isso. Pode passar. Aqui vocês têm o registro de uma família mestiça. São registros do século XIX, desde a bisavó, né, a filha dela, portanto, a avó, pode passar, a neta e a bisneta. Você pode voltar? Nós saímos de uma cabocla, né, uma mistura clara com índio, com negro, ou uma filha um tanto cafusa, né? Ou isso aí vai variar muito, se é cafusa, se é parda, se é mulata, isso varia muito na documentação, mas tem uma cor de pele muito mais muito mais negra, muito mais escura do que a mãe. Uma filha
novamente com traços indígenas muito fortes, e, finalmente, uma dessas mulatas que, no início do século XX, se transformam no grande produto, no grande traço do Brasil, assim como se transforma da mesma forma em Cuba, no Peru, na Colômbia. Esses mulatos, esse elogio do mulato e da mulata, né, muitas vezes serão produzidos a partir de imagens como essas aqui. Pode passar. Aqui, o Debré, que é outro desses viajantes, enfim, muito conhecidos, mas eu escolhi pegar uma imagem pouco explorada. Ela é muito reproduzida e pouco explorada, porque, na verdade, mostra como esse artista francês, esse artista que virou o pintor da corte brasileira, está imbuído, não é? Vê o Brasil, vê a corte brasileira, vê esse país mestiço com uma ironia impressionante, muito sutil, mas impressionante, não é? Aqui, no lado de fora de uma igreja, portanto, na rua, nós temos algo que existiu em toda a América desde o século XVII, as cortes negras, os reis e as rainhas negras, e a corte, muito ligado hoje, por exemplo, aos congados, não é? Às festas do Rosário, às festas do Divino. Isso é muito mais antigo, só que tem um elemento nisso aqui que é que fala muito sobre esse olhar imbuído de civilização, ou pretensa civilização europeia, que é esse aqui. Não é? Literalmente, um cão de rua vira-lata, vou usar a expressão que cabe aqui, né, mijando na corte. Então, esse é o olhar do Debré sobre o Brasil. Novamente, nós temos aqui uma alegoria desse Brasil que ele pinta, que ele vê. Bom, quando eu falei que mais à frente, no século XIX, eu fazia uma comparação, eu me referia a esse quadro extraordinário, pintado no final do século XIX, bem no final, depois da República, depois da abolição, por um espanhol que viveu muitos anos no Brasil e que se chama A Redenção de Cã. Qual que é a lógica desse quadro? A Redenção de Cã, né? Cã, acho que as pessoas sabem, mas, enfim, de toda forma, Cã é um dos filhos de Noé, que, ao ver o pai bêbado e nu, depois comenta com os irmãos, e, por conta disso, muito resumidamente, o pai o amaldiçoa e aos seus descendentes de se transformarem em escravos dos próprios irmãos. E essa associação de descendentes de Cã com escravos com homens negros africanos e portanto, com a escravidão, é construída ao longo de todo esse período. A redenção de Cã, na verdade, é uma alegoria do Brasil. O passado do Brasil, negro, africano, né, que agradece aos céus pela redenção. Então, o passado redimido do Brasil é redimido a partir da mestiçagem de uma mulata e, provavelmente, um imigrante europeu, provavelmente italiano, e do nascimento, não mais da América mulata, com uma espiga de milho e um papagaio, mas nascimento desse Brasil que, no final das contas, está redimido e que, em sinal de a bênção e de vitória, que é um sinal do Cristo pantocrático, muito antigo, enfim, abençoa o passado e o futuro desse país. Aqui está o detalhe, e, na verdade, isso aqui é o quê? Isso é uma virgem mulata, um São José europeu, uma Santana negra e um menino Cristo, que, no final, é a alegoria do próprio Brasil, é o Brasil do futuro. Essa é muito interessante, porque a mestiçagem já não compromete o futuro, mas é uma imagem elaborada a partir de uma tese que ganha o primeiro prêmio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1849, se eu não estiver enganado. É o primeiro prêmio oferecido aos historiadores, não é? Àqueles que poderiam concorrer com livros sobre história do Brasil. E quem ganha esse primeiro prêmio é um alemão chamado von Martius, que também é um viajante, cuja tese
não fazia nada mais do que compilar ideias que existiam na época, é bem verdade, mas ele coloca isso em forma de livro, ganha esse prêmio, e a tese dele é que o Brasil era uma espécie de um rio caudaloso que era constituído por rios menos importantes, não é? E que esse rio central caudaloso era o homem branco, era o gene branco, e que ele se sobreporia aos outros genes dos outros rios, e, ao final das contas, no futuro, ele se embranqueceria. Portanto, a mestiçagem aqui é vista nesse sentido. Ela vai produzir o Brasil do futuro. Bom, imagens que quase todos conhecem a partir daí, não é? A clássica imagem do Jeca, do homem do interior, do homem brasileiro que precisa ser novamente reinventado, ele precisa ser curado, não é, do seu passado, redimido do seu passado e do seu presente, vai dar no Jeca Tatu, nas formas interioranas de vida, não é, que novamente se contrapõe entre a civilização do litoral e o atraso do interior. Isso é muito comum nesse período. Depois dessa, tem alguma? Não. E eu vou finalizar exatamente aqui, fazendo um salto para o século XX e trazendo uma das muitas imagens dessa cartilha impressionante lançada pelo DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, no governo Getúlio Vargas, em 1940, que era uma cartilha que foi uma cartilha distribuída aos milhões em todo o Brasil nas escolas públicas. Então, os brasileiros, os jovens brasileiros, foram educados muito, em grande medida, a partir dessa cartilha, que é uma fala do Getúlio para esses jovens, do Getúlio para o presente e para o futuro do Brasil. E essa é muito emblemática, essa imagem aqui, porque nela o Getúlio mira o futuro do Brasil, os brasileiros, e que esses brasileiros, portanto, deixam de ser mestiços e passam a ser praticamente arianos. Quer dizer, o futuro do Brasil é esse. O futuro do Brasil perde as colorações anteriores e passa a ser branco, civilizado e culto à moda do século XIX. Então, bom, isso aqui dava... Eu termino aqui com as imagens. A ideia foi realmente fazer um panorama da produção de imagens sobre essa mestiçagem e sobre esse Brasil, ao longo desse período longo. Muitas outras imagens poderiam estar aqui, né? Muitos outros comentários em torno de, enfim, de conexões de fontes e trabalhos historiográficos estão, na verdade, presentes, mas não foram explicitados. Eu acredito que, se nós tivermos aí algumas perguntas nesse sentido, eu poderei explicitar um pouco mais essa dimensão. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês, não é, com essa exposição um tanto longa. Espero que tenha sido bacana, enfim, ver um pouco essas imagens aí. Muito obrigado. Eu queria, antes de passar para as perguntas, mostrar para vocês o livro do Eduardo França Paiva, que é História e Imagens, que vai aprofundar justamente esse conteúdo da exposição de hoje. É um livro que ele lançou já há mais tempo, né, Eduardo? Eduardo, você disse que, mostrando as imagens, disse que algumas imagens são muito reproduzidas e pouco exploradas, usando as suas palavras. Isso me vem a ideia de que tudo é história e de que tudo é fonte da história. E, por outro lado, isso se contrapõe com o uso, até às vezes abusivo e ilustrativo, dessas imagens em livros didáticos e a não exploração desses próprios livros didáticos dessa riqueza interpretativa através da iconografia. Então, eu queria que você comentasse essa ausência interpretativa nesses livros didáticos. E uma outra questão que eu acho muito interessante, que você faz muito bem na sua conferência, é um diálogo de alegorias em diversos tempos diferentes. Então, queria que você explorasse um pouco mais, talvez, esse diálogo entre aquela criança do Ecaute e a do Modesto Brocos e Gomes. Zanildo, obrigado pela pergunta. Eu acho que é uma oportunidade, inclusive, para falar para muitas pessoas que certamente estão aqui e que não estão vinculadas a esse ambiente acadêmico e viciado que a gente, enfim, está o tempo inteiro, não é?
e que se perguntam, com toda razão, muitas vezes, pô, se é chamado um professor, enfim, de uma universidade como a FMG, do Departamento de História, para falar aqui, e vem falar que isso está sendo feito nos últimos 40 anos, como é que meu filho não estuda isso? Né? A pergunta é essa, mas como é que os livros que eu tenho em casa, que são os livros do meu filho, isso não aparece? Realmente, é um grande problema, um grande desafio para todos nós, porque não há uma lacuna, um abismo entre a pesquisa de ponta que se faz no ambiente acadêmico e a sala de aula de ensino fundamental e ensino médio. Há alguns anos atrás, pensando exatamente nesse abismo, eu e uma colega, a professora Carla Anastasia, nós resolvemos escrever uma coleção inteira de 1ª a 4ª série, que hoje são 5 livros, não, são 5 séries, chamada Histórias, Imagens e Textos, para romper exatamente com o modelo de ensino de história a partir do livro que explora o texto e ilustra o texto com a imagem, uma espécie de como levar o aluno a gostar de ler. Vamos colocar figurinha no texto. Vamos colocar cor no texto, porque durante muito tempo foi isso. Agora, a imagem ali não passa de figurinha, não passa de ilustração. Ela não é texto, ela não é fonte, ela não informa nada, ela não é explorada, e o pior não é isso, né? O mais grave não mora aí, porque isso facilmente é mudado. Você tem que convencer as editoras, estão muitas editoras, né, convencidas. O mais grave certamente não mora aí, o mais grave mora entre os professores. Né? Nós temos um professorado, com todas as exceções, que são... Né, que não são poucas, né, são muitas exceções, então, mas também não chega a ser a regra, né? E tem muitos professores aqui, né, certamente, mas e muito competentes, claro. Mas nós temos um professorado de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, que, pasmem, né, a última pesquisa sobre esse tipo de coisa indica que os professores de história no Brasil leem, em média, 1, qualquer coisa livro por ano. E, geralmente, boa parte deles lê o livro didático que chega gratuitamente à sua escola, que é comprado e distribuído pelo governo federal. Então, acho que isso dá medida do motivo pelo qual essas duas dimensões, da pesquisa de ponta e da sala de aula, continuam com o abismo entre uma coisa e outra. Mas a linguagem de um não é entendido lá. Outra, não há o menor interesse de se esforçar mesmo, porque nem sempre há condições, inclusive intelectuais, para isso, de mudar essa leitura a partir de novas propostas, de novo material. No meio disso tudo, uma ausência, enfim, séria, grave, do Estado, de uma forma geral, não na compra e na distribuição. Isso tem sido feito, nos últimos anos, de uma forma impressionantemente competente. Eu tive muitas experiências com isso, e tem colegas aqui que são autores de livros didáticos, sabem perfeitamente disso, né? A Patrícia Braich, que está aqui, eu não sei se tem outros, mas desculpe, estou me vendo a Patrícia, estou citando. Eu tive experiências com essa minha coleção, que trabalha com imagens, né, de escolas que não adotam porque é muito difícil. Os professores veem, é muito difícil trabalhar com a imagem. E isso dá muito medo. Bom, então, acho que mais ou menos essa explicação. A outra pergunta que você faz, que é mais da área, enfim, metodológica, conceitual, né, de trabalhar com esses emblemas, com essas representações de tempos distintos, essas alegorias do tempo em tempos distintos, isso é muito bacana. Eu fico muito instigado em tentar fazer isso, mas sei também que é muito difícil, porque você muito facilmente pode escorregar para duas coisas que são muito frequentes. Primeiro, um anacronismo, né? Não perceber que momentos distintos tentam fazer alegorias, representações do mesmo objeto, do mesmo tema, de formas distintas. E, muitas vezes, a gente imprime um olhar do contemporâneo nosso a esses passados que não conhece esses valores.
ou que não conheceram esses valores, ou esses problemas, ou esses incômodos que nós temos agora, a partir dos quais nós olhamos esses registros. Agora, é fascinante, né? Por exemplo, você vê claramente no Ecaute, no século XVII, como é que ele, um artista com uma formação renascentista, um artista de uma corte, não é, instalada na América, vê essa América e projeta essa América no futuro. A projeção do Ecaute é mestiça, é mulata. É um continente resultante, biologicamente, do grande contingente de negros, de brancos e de índios que aí estão. O resultado do Modesto Brocos e Gomes, um espanhol do século XIX, imbuído da ideia cientificista do século XIX e do evolucionismo do século XIX, né, e da civilização entendida por esse evolucionismo, projeta o futuro do Brasil, não da América mais. A redenção é do Brasil, inclusive porque é uma república recente, deixou de ser uma monarquia, aboliu a escravidão, né? Então, caminha a passos largos, na visão do Modesto Brocos e Gomes, para a civilização. E, nesses passos largos, a projeção do futuro é branca, já não é mais mestiça. Nós teríamos que esperar até o início do século XX, principalmente, no caso brasileiro, com Gilberto Freire e Casagrande Senzala, para que essa mestiçagem brasileira pudesse ser novamente lida num viés positivo. Até então, ela tinha se tornado fortemente a grande culpada de um futuro incerto, de um futuro degenerado, de um futuro comprometido do Brasil. Sobre essa questão aí da trabalhar imagem em escolas, eu estou trabalhando com o 8º ano, agora a 7ª série, né? E, coincidentemente, hoje teve uma reclamação de uma mãe sobre isso. Fala que as questões da prova acontecem com desnível com as questões do livro, apesar do livro ser um livro muito bom e trazer documentos. Entre os documentos tem cartas, imagens e variados, né? Então, esse é um desafio que todos os professores, eu acho, que estão aí dentro da sala de aula, porque às vezes a gente tenta mudar numa escola particular e uma mãe reclama, e isso são dilemas. A minha pergunta, fugindo, né, indo mais para um outro caminho, eu fiquei muito interessado quando você mostrou as joias de crioula, né, e depois mostrou aquelas roupas que foram feitas sob medidas na Índia para os libertos brasileiros, né. Eu queria saber se essa joia de crioula é no sentido pejorativo, ou se talvez a gente já tenha aí uma nova maneira de se vestir e de se portar, mestiça, que não necessariamente esteja com a intenção de se igualar ou se tornar mais próximo da senhora branca europeia, né? E aí também uma pergunta um pouco mais ampla: alguma proximidade, eu sei que está com contato com a historiografia de outros países da América, isso me interessa muito, né? Se a gente tem essa mobilidade social que a gente percebe no Brasil, também em outros países, ou essas questões das roupas, das joias, também em outros países, não sei, é uma pergunta difícil, mas queria saber mais ou menos por aí. Tá, João, obrigado também por sua pergunta, me permite aprofundar um pouco mais nesse. Eu pensei que eu tivesse, inclusive, colocado imagens de pencas de balangandã. Todo mundo sabe o que é uma penca de balangandã? Que é aqueles... essa daqui é uma penca muito modesta, né? Muito modesta, mas é uma penca. As pencas geralmente são em prata, em ouro, né? São esses souvenirs que todo mundo que vai à Bahia compra, né? É cheio de balangandã, balançando e tal. Essa penca, assim como essas joias de crioula, são joias quase com algum nível de convicção. Eu te digo que isso foi criado no Brasil. É um produto do Brasil, mais do que da América, é um produto do Brasil. As joias de crioula e as pencas de balangandãs. Por quê? Porque são joias, são objetos, né, identitários. Não tem, a meu ver, não tem pejorativo algum, ao contrário. Essas joias de crioula, chamadas de crioula, são joias delas. Há ourives que trabalham para elas. Se há ourives que trabalham para elas, se elas compram essas joias, isso significa que essas mulheres realmente
aproveitaram, da melhor maneira que elas puderam, né, todas essas possibilidades de mobilidade e de trânsito que marcaram toda a constituição dessa sociedade americana colonial, que é o que você estava falando. Então, isso é extraordinário. Agora, isso eu estou claro que eu estou resumindo a coisa, simplificando a coisa aqui. Enfim, são conclusões que foram sendo construídas ao longo de muitos anos, com muita pesquisa documental, com muita discussão historiográfica, na medida do possível, com o rigor que eu pude trabalhar com isso ao longo de muito tempo, o que me permite concluir nesse sentido, né? Então, são identitárias, são grupos que se constituem enquanto grupos que se dizem diferentes dos outros grupos e têm objetos, né, identitários, que aqui são deles, que pertencem a eles, são diferentes dos outros. É o caso das joias. As mulheres escravas não usam as balangandãs, as mulheres forras usam os balangandãs. Essas bolas, né, essas grandes bolas de crioula, elas já indicam um gosto muito típico desse grupo. O que é crioulo? Todo mundo sabe, nesse período? Acho que não. Crioulo, no Brasil, diferentemente de muitas partes da América espanhola, é o filho negro, de cor muito negra, filho de mãe africana, que nasce no Brasil. Então, é quase que um africano nascido no Brasil. Mas, como negro e preto são dois termos utilizados para os africanos, os filhos desse africano, portanto, a primeira geração, nascida no Brasil, a ele se dá um nome, se utiliza o termo crioulo, que é diferente do criollo, em vários lugares da América Espanhola, que é o filho do espanhol nascido na América. Em outros lugares, como a Colômbia, ou seja, o vice-reino da Nova Granada, na Venezuela, no Peru, criollo também foi usado para filhos de africanos. Bom, podia falar muito mais sobre isso, mas só uma outra precisão importante. Eu não falei de roupa sob medida, eu falei de tecido produzido na Índia. Tudo isso que eu acabei de falar, o que indica mobilidade, ascensão social, que vai aparecendo na documentação, nos testamentos, nos inventários dessas mulheres, é impressionante, né? E há de ter alguém que está pensando assim, mas esse cara é meio maluco, porque ele está, no fundo, o que ele está falando é que, se hoje nós temos no Brasil, né, uma pobreza associada a negros e mestiços, isso não ocorreu no passado. É exatamente isso que eu quero falar. É exatamente, não é a escravidão, não é o século XVIII, não é a primeira metade do século XIX que decreta a pobreza que nós conhecemos hoje associada a negros e mulatos. Tem um grande equívoco nessa construção, né, vista, claro, a posteriori e projetada no passado, o que determina o perfil de pobreza do Brasil do século XX é muito mais a transição do século XIX para o século XX, a modernização da sociedade brasileira, num novo tipo de acumulação de riqueza que se dá, sobretudo, a partir de 1850, né, que é a terra, a propriedade fundiária. Né? Isso tudo explica o perfil que nós temos hoje, não esse período anterior. Ao contrário, nesse período anterior, essas mulheres, como eu já falei e queria sublinhar, ao se vestirem dessa forma, ao consumirem esses tecidos que vêm da Holanda, da Inglaterra, da França, da Índia, são tecidos do mundo inteiro que circulam aqui, elas e as mulheres brancas também, mas as mulheres brancas é um número muito pequeno de mulheres brancas que existem, portanto, são mulheres que compram nas lojas os tecidos produzidos no mundo, e essas mulheres elas são majoritariamente não brancas, portanto, ou africanas, ou crioulas, ou mestiças, já nascidas no Brasil. E foi interessante um parêntese que foi aberto aqui. Nós temos uma historiadora, o senhor também, e eu trabalhei durante um tempo na editora Nova Geração, que foi lançado na década de 90, o livro do Mário Schmidt, que foi Nova História Crítica. Eu me lembrei que lá já havia esses esclarecimentos quanto à questão da iconografia. Ele contestava os livros antigos
e já colocava em questão essa verdade contida na iconografia. Tinha coisas interessantes, por exemplo, havia comparações de um índio botocudo com um punk atual. E esse livro, na época que chegou, eu estou falando isso por causa do despreparo, no caso, completando a pergunta dele, da escola, das redes oficiais, né? Era um livro pesado para a época, por volta de 92, 93, depois ele foi reeditado. Então, o primeiro local que adotou o livro foi o lugar que a gente menos esperava, que foi o Colégio Loyola, porque ele chegava e detonava mesmo religião, e vinha trazendo também comparações das ilustrações que, ao longo do tempo, os livros não trouxeram. E o Colégio Loyola é o primeiro a adotar. Então, no primeiro ano, o livro foi um sucesso, a coleção foi sucesso nas escolas particulares. Depois veio a FAI, hoje eu não sei se chama FAI, foi através do conselho que escolhia os livros para compra aqui em Minas Gerais, compraram assim uma carga violenta desses livros. Eles chegaram nas escolas e realmente houve uma rejeição por parte dos professores. Eles não entenderam, acharam aquilo abusivo, acharam subversivo e boicotaram o livro, e o livro foi engavetado. Então, hoje, eu não sei como é que está a história. Temos aqui uma escritora, né? Uma historiadora, tem o senhor também. Eu até queria ver se hoje persiste, apesar de ter tido um livro tão bom, ele chama Nova História Crítica, tem ela tanto para o ensino médio, vou falar assim, ensino médio para o ensino fundamental. Hoje, a história continua negando, mesmo as escolas e tudo, ela continua, quer dizer, nós tivemos um retrocesso no ensino da história? Será? Não, eu não vejo dessa forma, não. Eu até conheço o livro do Schmidt. É bom que a gente lembre que esse livro é um livro como qualquer outro, datado. É um livro que foi construído naquele tempo. Ele dialogava com aquele tempo. E é um livro que dialogava com os parâmetros, que não chamavam-se parâmetros, com o programa de ensino daquele momento, que era um programa de cunho marxista, absolutamente marxista, né? Exageradamente marxista. Eu diria até mais do que isso, né? Negativamente marxista. Eu acho que a gente pagou um preço muito alto por essa imposição desse programa e por todo o material que foi produzido a partir desse programa. Que a rejeição houve porque, na verdade, não foi um programa que foi trabalhado, dialogado, discutido, construído, compartilhado pelos professores. Foi uma imposição de um grupo, naquele momento, que achava que ensinar história tinha que ser daquela forma. Eu acho que não tem retrocesso. O que a gente vê depois disso, principalmente nas últimas décadas, foi a construção do que se chama Parâmetros Curriculares Nacionais, PCNs, que não constroem formas de se falar sobre, mas se constrói-se uma base, né, sobre a qual as abordagens devem ser desenvolvidas pelos autores. Portanto, nós sabemos hoje que, a partir dos PCNs, se houver, né, algum livro, se tiver algum livro apresentado para avaliação, os avaliadores somos nós, tá? Somos os professores de história do Brasil inteiro que avaliamos, né? Se tiver algum livro que chega lá, por exemplo, hoje, chamando favela, usando favela como sinônimo de miséria, bandidagem, enfim, tudo de ruim, como foi construído, né, socialmente, esse livro não passa. É preciso saber que favela é um bairro pobre. Isso não quer dizer que favela seja lugar de bandido, lugar de selvagem, né? Enfim, esse tipo de preocupação deu muito certo. Deu muito certo. Os parâmetros, a meu ver, eles avançaram muito. Eu sei que tem muitas pessoas que criticam e não estão de acordo, mas, a meu ver, os parâmetros avançaram muito e dialogam com novamente, né, o que eu penso assim, pode não ser, isso certamente não é consensual. Mas, a meu ver, os parâmetros, eles negociam e dialogam com uma opção muito clara do nosso tempo, né, que é a opção pela diversidade
das formas, né, dos diálogos, das possibilidades, em todos os sentidos. Isso precisa ser, a meu ver, fomentado. Voltar, né, à ideia de que tem um modelo a partir do qual você deve, enfim, ensinar história, eu acho que é aí que é o grande problema. Mas, volto a dizer, esse livro é um livro datado, é um livro que foi produzido a partir do diálogo desses autores com aquele programa, com aquele tempo, com os problemas, com os incômodos daquele momento. Já não é mais o mesmo momento. Então, outros livros foram produzidos. Eduardo, duas coisas. Primeiro, que o professor aqui também, tem mudado muito a questão da imagem. Tanto os livros didáticos têm aprimorado mais com relação à imagem, e os professores também. Inclusive, os professores da rede pública, eu acredito até que eles estão mais avançados em qualquer tipo de novidade, vamos chamar assim, se a gente puder chamar história e imagem como novidade. Há 2 anos atrás, eu peguei este livro seu e usei como modelo para os encontros que eu faço nas capitais e nas maiores cidades. E eles aproveitaram muito esse material. E muitos, inclusive, já conheciam o material, muitos já trabalhavam com isso. Se você, inclusive, tiver interesse, eu posso te mandar algumas coisas que eles me mandaram. Então, tem muita escola pública e muita escola particular que já tem trabalhado com isso. Inclusive, até nos forçando, até em umas edições futuras, aí, a trabalhar mais com a imagem em termos de atividade, exercício, enfim. E uma coisa que os professores chamam a atenção, que me parece até que o seu livro também menciona isso, é o seguinte, que a cada ano que uma imagem de um livro didático ela é analisada em sala de aula, o professor recebe informações, cada ano, informações mais inovadoras. Porque não tem como você analisar uma imagem a não ser partindo do presente. Então, a realidade do aluno, a realidade daquele professor, o conhecimento daquele professor. Então, professores, tem melhorado muito. Os professores da escola pública, inclusive, eles estão até mais avançados na questão aí de conseguir analisar bem uma imagem dentro de sala de aula. Tá bom? Patrícia, obrigado pelo esclarecimento. Eu acho que você tem toda a razão. E eu acho que boa parte dessa mudança, eu particularmente, não tenho muito subsídio para isso, é no achômetro, né? Me parece que está muito ligado aos alunos. Porque a dinâmica dos alunos é tal, nós estamos falando de um tempo que as pessoas não apenas gostam de imagens, elas vivem imagens. Não vejo isso como forma pejorativa, não. Como muita gente vê, porque não lê mais, ninguém lê, a coisa é só computador. Eu acho que é outra forma, ou são outras linguagens, são outras leituras, e essa moçada que está aí, elas têm um conjunto imagético e uma como é que eu vou falar isso? Uma capacidade intelectual de ler imagens, que é uma coisa impressionante, que muitas vezes os professores vão a reboque. Com certeza. Desses alunos, eles perguntam alguns detalhes das imagens, em que época que foi feita, quem fez, por que foi, que o professor não tem condição de responder. Então, muitas vezes, a gente também não. Nós recebemos e-mails de professores, que imagem aquela foi feita quando, por quê? A gente tem que buscar as fontes. Então, eu estou positiva e otimista com relação a isso. Eu acho que tem melhorado muito. E mesmo porque a editora que eu trabalho, quando ela foi vendida para um grupo internacional, a primeira reunião que eles fizeram com a gente foi falando isso, como que vocês têm coragem de colocar na mão de professor e aluno um livro de péssima qualidade iconográfica, como é o Livro do Brasil. Então, a editora que eu trabalho parece que foi a primeira a ter, na questão assim, tem que melhorar muito a imagem. Isso acabou sendo muito bom, porque hoje os livros didáticos estão muito bonitos, estão muito bem, a iconografia está muito rica, está muito bonita. Então, eu acho que você pode ficar feliz, o professor também, que está melhorando bastante. Eu queria agradecer a presença de todo mundo e dizer o seguinte, que a gente começou aqui a nossa série de encontros no dia 28 de abril, discutindo o Barroco e o Rococó. Depois a gente passou para a geração Guinhara, a gente está até aqui com a Ivone Luzia Vieira, que brilhou lá na época, né? Falamos da arte de contestação, perguntamos se a arte se ensina em outro momento, falamos da arte do povo. Um dos últimos encontros, a gente discutiu a questão da conexão internacional. No último encontro, foi uma homenagem a Maria Amélia, que faleceu recentemente. A gente quis discutir a questão da arte e da moda, essa proximidade.
e agora com imagens da mestiçagem e do Brasil dos séculos 17 ao 20. E a gente tem mais 2 encontros. Dia 22 de outubro, a gente vai discutir arte e mercado, com a Selma e o Lúcio Albuquerque. O Lúcio está até aqui com a gente, e também com o artista plástico José Bechara. E a gente termina no dia 26 de novembro com o Nuno Ramos falando sobre a arte híbrida, essa proximidade, essa coisa que o artista hoje tem, essa proximidade que o artista hoje tem com todas as linguagens. E gostaria de dizer também que todo esse conteúdo está sendo registrado e ele está indo para a internet, na página do Sempre um Papo, www.sempreumpapo.com.br. Basta clicar lá, as palestras estão todas lá, a gente faz uma edição. Então, é a forma que a gente potencializa esse conteúdo para todo mundo. Nos próximos dias, esse encontro de hoje vai estar lá. Obrigado a todos, boa noite e até a próxima.